O livro de Josué. Patrimônio de Benjamim. Na primeira vez, a sorte saiu para a tribo dos benjaminitas, segundo seus clãs. Coube-lhes um território situado entre os descendentes de Judá e os de José. No norte, sua fronteira partia do Jordão, subindo ao lado de Jericó para norte, depois pela montanha na direção oeste, para terminar no deserto, em Bet-Aven. Dali a fronteira passava ao sul de Luza, isto é, Betel, descendo depois até Atarotadar, na montanha ao sul de Bet-Horon de Baixo. Daí a fronteira se estendia, virando de oeste para sul, desde a montanha defronte de Bet-Horon, ao sul, para terminar em Caria-Baal, isto é, Caria-Yarim, cidade dos judaítas. Esse era o lado ocidental. No sul, a fronteira ia de Caria-Yarim para oeste em direção aos mananciais de Neftoa, depois descia até a extremidade da montanha que faz frente ao vale de Ben-Enom, no extremo norte do vale dos Refaitas. Descia o vale de Enom, pelo lado sul dos Jebuseus, até em Rogel. Virava então para o norte, até chegar em Sames, de onde seguia para Galilot, defronte da subida de Adomim, para descer até a pedra de Boim, o Rubenita. Passava, depois, pela encosta setentrional a Bet-Arabá e descia para Arabá. Depois passava ao lado de Bet-Egla, a norte, para terminar na laguna septentrional do Mar Morto, na extremidade sul do Jordão. Era essa a fronteira meridional. A fronteira oriental era o Jordão. Era essa a herança dos benjaminitas, segundo seus clãs, com todas as fronteiras. E estas eram as cidades da tribo de Benjamim, segundo seus clãs: Jericó, Bet-Egla, Amec-Casis, Bet-Arabá, Semaraim, Betel, Avim, Fará, Ofra, Cafar-Emona, Ofni e Gaba, 12 cidades com suas aldeias. Gabaon, Ramá, Berot, Masfa, Cafira, Moza, Recém, Jarafel, Tarala, Sela-Elef, Jebus, que é Jerusalém, Gabaá e Caria, 14 cidades com suas aldeias. Era essa a herança dos benjaminitas, segundo seus clãs. Patrimônio de Simeão. Na segunda vez, a sorte saiu para Simeão, para a tribo dos simeonitas, segundo seus clãs. Sua herança ficou no meio da dos descendentes de Judá. Tocou-lhes como herança Bersabeia, Saba, Molada, Azer-Sual, Bela, Azen, Eltolad, Betul, Orma, Siselig, Bet-Marcabot, Azer-Susa, Bet-Lebal e Saroim, 13 cidades com suas aldeias, Ain, Remon, Atar e Azã, 4 cidades com suas aldeias, bem como todas as aldeias ao redor dessas cidades, até Baalabir, que é ramado deserto do sul. Foi essa a herança da tribo de Simeão, segundo seus clãs. Foi tirada da parte dos descendentes de Judá, que era demasiado grande para eles. Por isso, os simeonitas receberam sua herança no meio da herança dos descendentes de Judá. Patrimônio de Zabulon. Na terceira vez, a sorte foi para Zabulon, segundo seus clãs. A fronteira da sua herança ia até Sarid, subindo pelo oeste até Merala, atingindo Debazet e chegando ao ribeiro que está na frente de Jecnaam. De Sarid ela se voltava para leste, para o sol nascente, até os confins de Seseletabor, saindo na direção de Daber e subindo a Jáfia. Daí continuava para leste, passando por Gat-Éfer e Etacazim, continuando até Remon e virando em direção a Noa. Depois, a fronteira fazia a volta pelo norte, por Anatom, para terminar no vale de Jeftael. Incluía ainda Catet, Naalol, Semron, Gerala e Belém, 12 cidades com suas aldeias. Essas cidades com suas aldeias constituíam a herança dos Zabulonitas, segundo seus clãs. Patrimônio de Issacar. Na quarta vez, a sorte saiu para Issacar, para os Issacaritas, segundo seus clãs. Seu território compreendia Jezrael, Casalot, Sunom, Afaraim, Selm, Anaara, Rabit, Sezion, Abis, Ramet, Enganim, Enhada, Betfazes. A fronteira chega ao Tabor, Seezima, Bet-Sames e termina no Jordão, 16 cidades com suas aldeias. Essas cidades com suas aldeias constituíam a herança dos descendentes de Issacar, segundo seus clãs. Patrimônio de Asser. Na quinta vez, a sorte saiu para a tribo dos Azeritas, segundo seus clãs. Seu território compreendia Elcat, Cari, Beten, Aksaf, Elmelec, Amaad e Messal. Sua fronteira oeste atingia o Carmelo e o rio Labana,
voltava para o leste até Bet-Dagon, tocava em Zabulon e o vale de Jeftael, ao norte de Bet-Emeque e de Neiel, e saía pela esquerda em direção a Cabul, Abra, Rob, Amon e Caná, até Sidônia a Grande. A fronteira voltava depois para Ramá até a cidade fortificada de Tiro, virando daí para Oz e terminando no mar, na região de Aquzib. Incluía também Ama, Afeque e Rob. São 22 cidades com as aldeias. Essas cidades com suas aldeias constituíam a herança da tribo dos Azeritas, segundo seus clãs. Patrimônio de Nefitali. Na sexta vez, a sorte saiu para os descendentes de Nefitali, segundo seus clãs. Sua fronteira ia de Elef do Carvalho de Sananim, passando por Adami-Neseb e Jebnael, até Lecum, para terminar no Jordão. A fronteira voltava para o oeste até Asnotabor, de onde passava para o Coca, tocava em Zabulon a sul, em Aser a oeste e no Jordão a leste. As cidades fortificadas eram Sidim, Ser, Ema, Recate, Kineret, Edema, Rama, Azor, Sedes, Edrai, em Azor, Geron, Magdalel, Orem, Bet-Anate e Bet-Sames, 19 cidades com as aldeias. Essas cidades com suas aldeias constituíam a herança da tribo de Nefitali, segundo seus clãs. Patrimônio de Dan. Na sétima vez, a sorte saiu para a tribo dos Danitas, segundo seus clãs. O território da sua herança compreendia Saraá, Estaol, Ir-Sames, Salebim, Aialon, Gitla, Ilon, Tana, Acaron, Altessé, Gebeton, Baala, Azor, Benebaraque, Get-Remon, as águas do Jarcon e do Racon, com o território que está diante de Jope. O território dos Danitas, contudo, saíra pequeno. Então os Danitas subiram para guerrear contra Lezem, tomaram-na e passaram-na ao fio da espada, apossaram-se dela e aí habitaram, chamando-a Lezem Dan, conforme o nome de Dan, seu ancestral. Essas cidades com suas aldeias constituíam a herança da tribo dos Danitas, segundo seus clãs. Depois que a terra fora partilhada em herança, segundo seus territórios, os israelitas deram a Josué filho de Nun uma herança no meio deles. Conforme a ordem do Senhor, deram-lhe a cidade que ele pedirá, Tamna-Sari, na montanha de Efraim. Ele fortificou a cidade e ali se estabeleceu. São essas as heranças que o sacerdote Eleazar e Josué filho de Nun, com os chefes de família das tribos dos israelitas, repartiram por sorteio em Silo, na presença do Senhor, na entrada da tenda do encontro. E assim acabaram de repartir a terra. Cidades de refúgio. O Senhor disse a Josué, fala aos israelitas, determinai as cidades de refúgio de que vos falei por meio de Moisés. Quem tiver matado alguém voluntariamente, sem querer, poderá fugir a essas cidades. Elas servirão de refúgio contra o vingador de sangue. O homicida involuntário refugie-se, pois, numa dessas cidades. Ao entrar na porta da cidade, fique parado para expor o caso aos anciãos, que o acolherão na cidade e lhe darão um lugar para morar no meio deles. Se o vingador de sangue o perseguir, não poderão entregar-lhe o homicida, pois foi sem premeditação que matou o próximo, isto é, sem ter anteriormente planejado o crime. Ele se estabelecerá naquela cidade, disposto a comparecer em juízo diante da comunidade, até a morte do sumo sacerdote então em função. Depois disso, o homicida poderá retornar à cidade de onde fugiu e voltar para sua casa. Eles consagraram então sedes na Galileia, na montanha de Nefitali, Siquém, na montanha de Efraim, e Caria-Arbe, que é Hebrom, na montanha de Judá. No além-Jordão, a leste de Jericó, designaram Bozor, no deserto do planalto da tribo de Ruben, Ramor de Galaad, na tribo de Gade, e Golã do Bazã, na tribo de Manassés. Foram essas as cidades designadas, a todos os israelitas e aos estrangeiros que viviam no meio deles, como refúgio para o homicida involuntário. Assim, este não morreria pela mão do vingador de sangue antes de ter comparecido diante da comunidade. Cidades levíticas. Os chefes de família de Levi se apresentaram ao sacerdote Eleazar, a Josué filho de Nun e aos chefes de família das tribos dos israelitas, em Silo, na terra de Canaã. Eles expuseram, o Senhor ordenou, por meio de Moisés, que nos fossem dadas cidades para habitar, com as suas pastagens para nossos rebanhos. De acordo com a ordem do Senhor, os israelitas destinaram, de sua herança, para os levitas as seguintes cidades com as pastagens. A sorte saiu primeiro para os clãs de Caat.
Parte destes levitas, os descendentes do sacerdote Arão, recebeu pela sorte 13 cidades da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim. Os outros caatitas receberam pela sorte 10 cidades dos clãs da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés. Os descendentes de Gerson receberam pela sorte 13 cidades em Bazã, dos clãs da tribo de Issacar, da tribo de Neftali e da meia tribo de Manassés. Os descendentes de Merari, segundo seus clãs, receberam 12 cidades da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zabulon. Os israelitas deram aos levitas, por sorteio, essas cidades com as pastagens, conforme o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Cidades dos caatitas. Foram designadas ainda, da tribo de Judá e da tribo de Simeão, as cidades aqui nominalmente citadas. A sorte saiu primeiro para os descendentes de Arão dos clãs levíticos do ramo caatita. Designaram-lhes Cariá-Arbe, a cidade de Arbe, pai de Anak, conhecida como Hebrom, na montanha de Judá, com as pastagens que a cercam. O campo dessa cidade com suas aldeias tinha sido dado em propriedade a Caleb filho de Jefoné. Aos descendentes do sacerdote Arão deram assim Hebrom, cidade de refúgio, com as pastagens, Lebna com as pastagens, Jeter com as pastagens, Estemo com as pastagens, Olom com as pastagens, Dabir com as pastagens, Ain com as pastagens, Jeta com as pastagens, Bet-Sames com as pastagens, 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim designaram Gabaon com as pastagens, Gaba com as pastagens, Anatot com as pastagens, Almon com as pastagens, 4 cidades. Total das cidades dos sacerdotes descendentes de Arão, 13 cidades com as pastagens. Os outros clãs levíticos do ramo caatita receberam pela sorte as seguintes cidades. Da tribo de Efraim, Siquém, cidade de refúgio, com as pastagens, na montanha de Efraim, Gazer com as pastagens, Sibsaim com as pastagens, Bet-Oron com as pastagens, 4 cidades. Da tribo de Dan, Eltecé com as pastagens, Gebeton com as pastagens, Aialon com as pastagens, Gat-Remon com as pastagens, 4 cidades. Da meia tribo de Manassés, Tanak com as pastagens, Gat-Remon com as pastagens, 2 cidades. Total, 10 cidades com as pastagens para os outros clãs caatitas. Cidades dos Gersonitas. Aos clãs levíticos de Gerson foram dadas, da meia tribo de Manassés, Golã, em Bazã, cidade de refúgio, com as pastagens, e Besterá com as pastagens, 2 cidades. Da tribo de Issacar, Sezion com as pastagens, Dabera com as pastagens, Jarmut com as pastagens, Enganim com as pastagens, 4 cidades. Da tribo de Asser, Masal com as pastagens, Abdon com as pastagens, Elcat com as pastagens, Roob com as pastagens, 4 cidades. Da tribo de Neftali, Sedes na Galileia, cidade de refúgio, com as pastagens, Amot-Dor com as pastagens, Cartã com as pastagens, 3 cidades. Total das cidades dos Gersonitas, segundo seus clãs, 13 cidades com as pastagens.